E quem iria imaginar que o episódio 7 de Bem-vindos a Derry ia oferecer pra gente uma nova versão de Titanic. A gente conheceu mais sobre Bob Gray, como ele era humano, o destino da Ingrid, mas o mais importante, finalmente chegamos no evento principal dessa temporada e ele foi tudo o que prometeram. Eu sou a Aline Loxen e essa é a Ala Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Se você tá curtindo a nossa maratona IT, toda completa com muitos vídeos por aqui, clica aqui embaixo em Seja Membro e entra pro nosso clube. Assim você apoia muito a Aula Secreta e daqui a pouco vai ter um vídeo exclusivo só pra membros falando sobre o livro de It, a Coisa. Por enquanto, vamos logo fazer um resumo dessa história toda, porque eu gostei muito desse episódio e eu tô louca pra discutir ele frame a frame com vocês. Começamos de novo com um flashback, 1908, ano que a terceira temporada vai se passar. Estamos no mesmo circo que vimos em outro episódio, lá com o Francis e a Rose. Dessa vez, finalmente vemos a maior atração, Pennywise, o palhaço dançarino. Bom, é a maior atração pra gente, porque ali o público tava bem pequenininho. Esse aqui é o homem humano, Robert Gray, ou Bob Gray, que trabalhava como Pennywise nessa feira. Ele ainda não tem nada a ver com a coisa, o monstro, mas logo logo vamos descobrir como eles se tornaram um só. Ah, e ele já era vesgo, isso aí não é truque da coisa. A surpresa é que o Pennywise não simplesmente dança, ele faz um teatrinho mudo em um palco que se move com ele e até troca de cenários, é muito legal. No teatro, ele tenta caçar uma marmota, mas ela sempre foge dele, até que ele descobre que alguém morreu, a sua esposa, como dá pra ver a foto dela de palhaça lá atrás. E no enterro, a marmota aparece e dá flores, então os dois viram amigos. É surpreendentemente triste pra um show de palhaço, né? Eu já adianto, essa esposa dele também trabalhava como palhaça, os dois faziam esse show juntos, mas depois da morte dela, ele adaptou a história da peça. Eu achei fofo, admito. As crianças o amam, super felizes e animadas. Olha o co-criador da série aqui aparecendo de novo. Antes ele era o pianista dentro da sala dos horrores. Só que chega a hora do Pennywise fazer aquela dança super conhecida por nós, e as crianças invadem o palco e começam a dançar e ir pra cima dele querendo o tocar. Ele se assusta, tenta fazer elas descerem, mas acaba tendo que fugir. De longe, um menino muito estranho assiste tudo de uma janela. Vemos a filha do Bob Gray se fantasiando enquanto ele tira sua maquiagem. Os dois conversam. Ele, claramente, não muito feliz com o trabalho, mas ela dizendo que ele faz as crianças muito felizes, então ele finge animação, diz que isso é bom. Quando ela aparece, é a primeira vez que se fantasia de palhacinha para surpreender o pai. Ele fica orgulhoso, é todo fofo com ela e imita uma apresentação. Apresentamos o primeiro número de pai e filha da história do parque, Pennywise e Periwinkle. Ela fica emotiva. Periwinkle era o nome de palhaça da sua mãe. Ele fica mais sério, mas ainda com um sorriso no rosto por ela. Diz que ela pode mudar o nome se quiser, mas ela quer usar o mesmo. Ela pergunta se ele sente falta do circo, porque aparentemente aquilo ali é só um parque. Ele diz que às vezes sim, que sente falta das multidões, dos rugidos, mas que um dia a grande tenda o chamará novamente. Só que dessa vez faria um número novo, algo que ninguém nunca viu antes, que seria ela, e os dois se abraçam. Olha, nesses 2 minutinhos que a gente viu da vida deles, dá pra ver que a morte da mãe foi um baque muito grande na vida dos dois. Talvez tenha até sido o motivo do porquê eles deixaram o circo. Dá pra ver que ele não tá indo muito bem, mas ele se esforça pra não deixar a filha ver. Tinha muita gente com teorias de que o Bob Gray, na vida humana dele mesmo, seria uma pessoa horrível, e por isso que a coisa foi atraída pra usar a sua identidade, mas pelo que a gente tá vendo aqui, ele é só aquele clichê. É um palhaço que faz os outros rirem, mas que não sabe o que é serotonina há uns 5 anos. Chega a noite, o parque segue aberto. Pennywise vai fazer outro show em breve. Ele já tá maquiado, só que sem a peruca, fumando e bebendo na cerca afastados. E o meme tá pronto, né? Pennywise nos 27 anos depois de ser derrotado por um bando de crianças em It, a Coisa. Comente a sua legenda para essa imagem aqui embaixo. Da floresta escura à sua frente, aparece aquele mesmo menino que estava observando pela janela. Bob tenta ser legal, mas logo se irrita com o garoto que só o olha sem falar nada, e manda ele entrar no parque logo. As crianças parecem atraídas por você, diz o menino, o que é muito estranho, e o Bob fala isso pra ele. Não consigo encontrar meus pais. Nem eu, estão mortos. O menino pede ajuda para encontrar os pais e Bob recusa, mas ouve um grito de mulher vindo da floresta. O que foi isso? É a minha mãe. Ele se aproxima e escuta um novo grito. O menino segura na mão dele e juntos os dois entram na floresta. Um tempo depois, a filha do Bob procura por ele e escuta uma conversa entre os adultos. Eles já perceberam que o Bob sumiu e tinha gente procurando pela floresta, mas que era provável que ele tivesse sido arrastado por um animal. O dono do parque vai até Ingrid, mostrando o lenço do pai completamente encharcado de sangue fresco que encontraram na orla da floresta. Acham que lobos o atacaram. Ela começa a chorar e a abraçam. Eu tava esperando
querendo algo maior, mais trágico, tal, sobre esse desaparecimento dele, mas eu imagino que pra uma garota da idade dela, o pai ter desaparecido do mais absoluto nada, provavelmente devorado por lobos, e a única coisa que deixou pra trás é um pano encharcado de sangue, deve ser bem horrível, né? Mas chega de flashbacks, agora voltamos ao presente, 1962. Vocês lembram como é que o último episódio terminou? Chegou a hora, meus amigos. Chegou a hora. O grupo de invasores mascarados, liderados pelo ex-chefe de polícia Bowers, que não tá enganando ninguém com essa máscara de Drácula, invade o bar Black Spot no meio da festa, junto com mais 4 homens. Os outros ficam lá fora. Os caras ficam apontando as suas armas enquanto ele faz o discurso. Deu o que a gente quer e iremos embora. É aí que um dos mascarados, marido da Ingrid, aquele açougueiro, reconhece a cantora, uma mulher branca, diz que ela deveria ter vergonha e manda ela embora. Ela corre. O Bowers diz que eles querem um Hank, só que pra surpresa da nação, Halloran vem, e sorrindo. Não, parece que vocês têm uma informação ruim. Esse lugar é pra recriação de soldados negros apenas. Bowers diz que vai dar uma olhada no lugar então, mas não deixam. É aí que Hank se entrega, com a Ronnie tentando arrastar ele de volta pro esconderijo. Não quero derramamento de sangue por minha causa. Eu vou. Só deixa essas pessoas boas em paz. Mas um dos soldados o impede de sair, protegendo o Hank. E é aí que todos os soldados sacam as suas próprias armas. Depois de um momento de tensão, onde parece que um tiroteio está prestes a começar, Bowers se rende, diz que esse não é o melhor jeito e manda que seus homens saiam. Halloran fica irritado. O soldado que protegeu o Hank manda que ele vá para o caminhão dos fundos e fuja. Mas não dá nem 30 segundos eles escutam a porta da frente ser trancada com correntes, os prendendo lá dentro. Eles mandam que as mulheres e crianças fiquem no meio, enquanto checam a porta dos fundos, que também está fechada. Pela janela, veem que o lugar está cercado e o massacre começa. Jogam molotovs lá dentro, começando o incêndio, mas isso não basta. Eles também atiram através das paredes e janelas. Halloran fica com Hank, que tá com Ronnie e o Will. Rich e Margie estão juntos. Um homem foge por uma janela, mas o matam do lado de fora. Não dá pra sair e não podem ficar. Ronnie acaba sendo separada, Will quase é pisoteado. É puro caos e desespero. Todos correndo, mas sem ter pra onde ir. As paredes estão pegando fogo, estão presos no meio, a fumaça cobrindo tudo. O fogo é a única iluminação, mas cegando todos. A manga no casaco da Marge pega fogo e Rich apaga. Halloran vê um soldado morto, o fantasma de alguém que morreu há muito tempo. Lembrando do vazamento na geladeira que ele viu no outro dia, ele encontra uma saída. O chão debaixo da geladeira estava podre, então ele conseguiu quebrá-lo. E ele foge, sozinho. Sim, sozinho. Esse desgraçado quase foi embora e deixou os outros pra trás. Mesmo depois de ouvir os gritos desesperados da Ronnie procurando pelo pai. Só que ele viu um fantasma familiar. Seski, a guerreira líder da tribo que prendeu a coisa com os pilares. Ele a viu antes na mente de Tenion. Halloran então fala com ela, que olha pra ele e os seus olhos brancos assumem cor novamente. Ele abriu as porteiras. Logo a gente vai ver o que isso significa. Uma mulher está caída, assustada. De longe, uma figura familiar surge em meio ao fogo, com seu gingado e sinos tocando. Noreen, aqui, pegue a minha mão. Eu conheço uma saída. Bom, mentindo, ele não tava. Ronnie, ainda procurando pelos outros, encontra Pennywise ali, no meio do bar, em chamas, literalmente devorando o rosto da mulher. Ele olha pra Ronnie e manda um: "Qual o problema? Tem uma cara na minha cara?" E fica de risadinha enquanto ela foge. Com a ajuda de Seski, o Halloran a encontra e finalmente fica cara a cara com a coisa. "Olá, Dicky", diz Pennywise. "Qual o problema? Anda vendo coisas? Eu acho que elas também te veem." Dando gargalhadas enquanto conjura uma imagem de espíritos, muitos deles indo pra cima do Halloran, que pede pra Seski dizer onde estão as outras crianças, mas ela tá mais ocupada dando uma encarada mortal no ser que a matou. Do lado de fora, o desgraçado do Bowers assiste tudo sem reação. Os homens brancos terminaram o seu massacre e agora correm pros seus carros. O homem, que antes tinha tentado matar o Hank na frente da delegacia, diz que não vai embora até ter certeza que o Hank está morto. "Ninguém vai sair vivo dali", diz o ex-chefe de polícia Bowers. "Ele está certo", diz o marido da Ingrid. "Eles estão cozidos." Halloran leva Ronnie, Will e Hank pra passagem debaixo da geladeira, mas a Ronnie surta quando o pai diz que vai buscar os outros. Tem tanto personagem nessa série que não dá tempo de dar foco pra todos eles. Por causa disso, 90% da personalidade da Ronnie agora é gritar desesperada pelo pai. E por causa disso, eu tenho que ficar recebendo uma cacetada de comentários das pessoas dizendo como a Ronnie ficou chata. Daí eu fico explicando que não é que a personagem é ruim, é que o roteiro tá ferrando com ela. Mas realmente, a forma como a Ronnie foi de uma co-protagonista junto com a Lily pra basicamente uma figurante
foi triste. Logo logo a gente fala mais sobre isso. Halloran manda o Hank ir junto com as crianças, e ele vai buscar o Rich e Marge, mas o teto desaba entre eles e não tem como os dois fugirem mais. Pensando rápido, Rich vê uma caixa térmica. Vamos entrar, é o único jeito. Ele convence Marge a entrar, dizendo que tem espaço suficiente para os dois. Ela entra, só que mal cabe ela. Não teria como o Rich entrar junto. Ao notar isso, ela olha assustada para ele, mas Rich já tá olhando para ela. Calma. Peguem os lencinhos, amigos. É Titanic com o Jack e a Rose tudo de novo. Naquele momento, Rich envelheceu uns 20 anos. Esse olhar firme, seguro, sabendo que tava olhando pra ela pela última vez. Não tem um pingo de medo ali. Que ator perfeito, cara. A Marge entende, começa a chorar e gritar desesperadamente, então ele fecha a tampa, deitando em cima para impedir ela de abrir. Ela grita para ele deixar ela sair, mas ele a faz ficar quieta. Lembra do que você disse sobre os cavaleiros que dormem com algo do lado da cama? Não é só isso que fazemos. Nós também protegemos belas damas. Entre tosses do Rich e o choro da Marge, ele se lembra da primeira vez que a viu no corredor da escola. Ele ainda lembra da roupa que ela estava usando, que achou ela linda. No meio de um incêndio, com fumaça enchendo os seus pulmões, Rich deita em cima da caixa abraçado com ela como se fosse a Marge, sorrindo e se lembrando daquele dia, tranquilo. Ele dá um beijo na caixa. Lá dentro, chorando, Marge diz que o ama. Ele tosse uma última vez. Eu também te amo, Marge. E fica imóvel. Vai, respira, dói só de lembrar, né? Eu chorei assistindo essa cena pela primeira vez e eu chorei revendo ela pra escrever o roteiro. E de alguma forma eu chorei mais na segunda vez. A gente sabia, francamente, a gente sabia que o Rich ia morrer. Era basicamente uma certeza que a gente tinha. E muitas pessoas imaginavam que ele ia morrer justamente no Black Spot, mas a forma que fizeram essa morte dele foi muito linda, muito bem feita, pegou muita gente. E parece muito um remake de Titanic, né? Ao invés de água, tem fogo aqui. O Rich vai ficar pra sempre em nossos corações. O racista, assassino em massa, desgraçado do açougueiro Stanley Kirsch tá fugindo da cena do seu crime com um sorriso no rosto enquanto vê as chamas. Mas o seu carro não pega. Seus amigos não param pra esperar e ajudar ele, porque essa gente não se importa nem com os seus. Perto dali, vinda da floresta, chega ela, Ingrid fantasiada de Periwinkle. Ela se mostra pro marido que a reconhece. O que você tá vestindo? Essa é quem eu realmente sou. Ele a ameaça de uma surra se ela não voltar pra casa e tirar aquela fantasia e maquiagem. Mas ela não tá nem aí. Atrás do marido surge a coisa, na forma de Pennywise. Oi, papai. Lá está ele, com sangue na boca e um cutelo enorme na mão. Lembrando que o Stanley é chamado de cutelo por causa do seu trabalho como açougueiro. Pennywise, dando um presentinho pra filha, segura a cabeça do homem e a corta bem no meio. Então ele a come, pedacinho por pedacinho. Isso fez vocês lembrarem daquela maldita cena de O Mal que Nos Habita? Ingrid confessa o que fez. Eu sabia que eles viriam se achassem que ele estava aqui, e haveria sangue e dor e medo. Eu sabia que você não conseguiria resistir e voltaria, então me diria que eu sou boa. Essa frase é muito mais importante do que parece. Não só ela confirma pra gente algo que, francamente, a gente já sabia, que foi ela quem dedurou que o Hank tava no Black Spot, mas deixa subentendido uma outra coisa ainda mais relevante. Não foi o Pennywise quem orquestrou tudo. Não foi ele que planejou e mandou os homens lá. Não foi ele que influenciou as pessoas a fazerem aquilo. Ele simplesmente sentiu o cheiro do medo de muitas pessoas ao mesmo tempo e passou lá pra fazer uma boquinha livre. Bowers, Kirsch, todos aqueles homens, eles mataram dezenas de pessoas inocentes porque eles queriam, por livre e espontânea vontade, porque acreditavam que estavam certos e eram justificados. Hoje à noite, eles vão dormir de consciência limpa. E antes que alguém tente vir com algum argumento pra jogar a culpa em algum outro lugar e dizer, não, mas se eles tivessem entregado o Hank, eles não teriam feito nada disso, você tem certeza mesmo disso? Ou você só tá tentando humanizar os verdadeiros monstros? A desgraçada da Ingrid fica toda feliz quando a coisa pede pra ela fazer a sua reverência, assim como seu pai pediu no dia que ela mostrou a sua fantasia pela primeira vez, e ela faz. Pennywise aplaude, abrindo os braços pra ela. Vem pro papai. E eu nunca imaginei que veria o dia que alguém iria abraçar a coisa, sabendo que ela é a coisa. Ela toda feliz, dizendo que ama o pai, e Pennywise controlando pra não devorar a louca. Você se saiu muito bem, agora eu vou dormir. Ela fica surpresa. Não se preocupe, ele diz, eu vou voltar, eu sempre volto. Ele se vira pra sair, mas ela agarra o braço dele. Esse episódio tá mostrando pra gente coisas inimagináveis, né? Não me abandone! Ele se vira, baba escorrendo, e finalmente a burra entende. Antes mesmo dela falar, ele percebe. Deve ter sentido a mudança na crença dela, então sorri. Você não é ele. Quem é você?
Eu sou o Pennywise, o seu papai dançarino. Pessoal que usa TikTok, eu espero que vocês estejam preparados, porque vocês vão ficar vendo edits usando essa cena dele falando Dancing Daddy por uns 2 anos sem parar. Você não é meu pai? Sim, eu sou. Pai é quem cria, né? O que você fez com ele? Então ele faz aquela cara de... Ops, deixa eu pensar. Gente, eu amo como o Bill interpreta esse personagem. Eu o comi, mas ele ainda vive dentro de mim. Posso senti-lo agora mesmo. Ele está estendendo a mão para sua garotinha. Ele zomba dela mais um pouco até cansar. Vem pro papai e abre a sua boca, mostrando pra ela as luzes da morte. Eu queria estrangular a Ingrid com minhas próprias mãos, aquela dedo duro psicótica do caramba, mas a gente precisa admitir que ela trouxe pra gente algumas cenas bem insanas com o Pennywise, né? Os bombeiros chegam, depois do incêndio ser apagado, encontram a Marge ainda presa dentro da caixa, com pedaços do telhado mantendo ela fechada. O cara a ajuda a levantar e deixa ela sozinha. Que belo profissional. Então, ela o vê. O corpo de Rich caiu ao lado da caixa e tá sentado, os olhos sem vida abertos. Ele não tá queimado, morreu sufocado com a fumaça. Ela o abraça e chora apoiada nele. Ronnie e Will entram. Quando vem o amigo morto, os dois caem no chão e choram juntos. No fundo, a música dos filmes na versão mais triste do mundo. E isso foi um golpe baixíssimo. Eu fiquei toda arrepiada. Todos são levados pra fora e uma mulher que tava no bar começa a rir histericamente. Ingrid é carregada em uma maca, com os olhos vidrados no céu, mas ao passar pelas crianças, olha pra elas fixamente. Charlotte e Leroy chegam, assustados, procurando por Will, preocupados. Coronel Fuller chama o Leroy e Charlotte e as crianças vão pra floresta ver o Hank. Halloran, coitado, abriu as portas. Agora os fantasmas estão falando com ele. E ele tá cercado daqueles que morreram no incêndio, falando todos ao mesmo tempo, se aproximando mais e mais até estar em cima dele. Ele diz pro Leroy e pro coronel que não consegue mais sentir a coisa. É como se ela tivesse ido dormir. Mas aí ele faz a besteira. Conta que agora que ele pode falar com os mortos, pode descobrir onde estão os pilares. Ele fala muito do Leroy ser um puxa-saco, mas isso aqui é o que, desgrama? Charlotte e Leroy conversam dentro do carro sobre o que fazer com o Hank. Surpreendentemente, o Leroy tá ajudando. Ele que dá a ideia de escondê-lo na casa deles em Derry. A que tá vazia, já que eles estão vivendo na base. Charlotte não quer pisar em Derry de jeito nenhum, com ou sem Pennywise. Não foi ele quem fez o massacre no bar, foram os humanos que moram na cidade. A pior parte já passou, eu prometo. Ai, Leroy, ainda tem o último episódio. O dia amanhece e através da transmissão da rádio a gente descobre qual foi a versão que contaram para público, né, sobre o que aconteceu no Black Spot. E se você não ficar espumando de raiva com o que vai ouvir agora, porque você tá morto por dentro já. Disseram que houve um incêndio elétrico em um bar clandestino para negros, de acordo com um bombeiro, que dezenas de pessoas morreram, incluindo os negros responsáveis pelo acidente, e também cidadãos que foram ajudar a tratar os feridos, como o querido açougueiro local, Stanley Kirsch. Dentre os corpos carbonizados, encontraram um usando as roupas do Hank, que a Charlotte mandou ele dar para ela colocar em um corpo. Então a polícia considera ele morto. O radialista termina com: "Bom trabalho, policiais. Descanse em paz, Stanley." No fundo da transmissão, tava tocando uma música. Nesse final, a música termina com uma gargalhada que lembra a do Pennywise. Quisera eu que o maior inimigo dessa cidade fosse um monstro intergaláctico que mata criança. Eles acobertaram tudo, culparam as vítimas e transformaram o único culpado que morreu na única vítima que eles vão reconhecer. A Sociedade dos Filhos de Maturin, nome que a gente só conhece pelos bastidores, porque nunca foi mencionado na série, se reuniu para discutir. O augúrio passou, a coisa está dormindo. Agora, olha que sacanagem, o Daniel tá aqui. Vai me dizer que não era útil ter mostrado em que momento ele conseguiu sair dos túneis lá do esgoto, onde ele tava perdido na última vez que a gente viu ele, e conseguiu voltar para casa, porque assim... a gente não sabia o que estava acontecendo com ele até agora. E ele tava de boa dormindo? Ai, viu? Mas logo a gente fala mais sobre isso. O saldo final desse ciclo foram 23 mortos no evento do Black Spot e 16 crianças mortas ao longo do ano. A mais nova a entrar nessa sociedade e pergunta se não tem nada que eles possam fazer para ajudar, que parece errado apenas observar. Volta e meia nas lives alguém fala isso, do porquê que o povo nativo não ajuda o pessoal de Derry. Quem assiste as lives também sabe a minha opinião sobre isso, mas aqui vai a resposta da Rose. Eles fazem o máximo que pode, que é cuidar dos pilares para que a coisa fique ali. Se ela saísse, a contagem de mortos seria muito maior. Eles fizeram o que eles podiam. Quando os brancos vieram, eles falaram: não fica aí, tem um monstro nesse lugar. E eles ficaram lá de qualquer forma. Agora, não cabe a eles ficar arriscando a própria vida e a dos seus para ficar salvando gente burra que quis morar lá de qualquer forma. A reunião se encerra com um: vejo vocês em 27 anos. Mas até lá, o líder e a Rose estarão muito idosos, se ainda estiverem vivos. É por isso que ela estava tão preocupada com o sobrinho dela, por isso que ela ficava falando
falando, nós precisamos de você, não se arrisque desnecessariamente, porque ele vai ser o líder da próxima reunião. Ela tava preparando ele pra isso. Bem próximo ao Black Spot, os militares fazem escavações para encontrar os pilares, no lugar que Cersei levou Halloran. Na antiga casa dos Hanlon, Charlotte tenta ligar para uma amiga que poderia ajudar a tirar o Hank da cidade, mas ela não atende, então precisa ir lá pessoalmente. O Will quer sair com Ronnie e Marge para contarem para Lily sobre o Rich, mas a mãe não deixa. Essa cidade é um monstro, você não vai a lugar nenhum. Hank também não deixa Ronnie ir, mas no fim é só Will que fica em casa. Hank usa o uniforme militar para se passar por Leroy. Apesar de não se parecerem, para um racista todos os negros são iguais, então não vão notar. Ronnie e Marge vão até a Lily, que tá esquisitíssima, com olheiras, pálida, sentada na cama segurando a pedra mágica, tal qual o Gollum com um precioso anel. O cachorro dela, coitado, tá morrendo de medo e foge assim que abrem a porta. Quando ela descobre que os amigos estavam no Black Spot, fica preocupada, se levanta e solta a pedra. Ao saber sobre Rich, fica desolada. As três vão até a torre pegar os brinquedos que Rich deixou, os juntando em uma caixa. Marge começa a chorar e todas se abraçam. Os militares então encontram a pedra que havia sido enterrada dentro dos 2 cascos de tartaruga. Eles a colocam em uma caixa no carro, mas o coronel impede o Leroy de entrar junto. Diz que os planos mudaram. Antes, eles iam levar a pedra para 3 quilômetros adentro da cidade, para ir fechando o cerco da coisa. Mas que agora que ela tá dormindo, eles podem levar para a base para estudar. O Leroy é contra, e isso deixaria uma porta aberta, mas ele não manda em nada. Daniel tava assistindo tudo de longe, sai correndo para contar o que viu. Charlotte e Hank chegam na casa de Rose. Ela tem uma amiga em outra cidade que pode ajudar o Hank e a sua filha e a sua mãe a conseguirem novos documentos, mas passar ele pela fronteira seria difícil por causa da alfândega. Então ela pede ajuda de Rose para isso. Eu não sei qual ajuda ela queria, se é uma rota alternativa para evitar a alfândega, já que eles conhecem melhor o lugar. Antes que ela possa concordar ou negar, o Daniel chega com pressa. Acho que temos um problema. Tu acha, meu anjo? Os militares chegam na base e colocam a pedra dentro de um compartimento enorme para derretê-la. Estudar é o caramba, eles querem destruí-la. Leroy chega apontando uma arma pro oficial, mandando ele parar. Um plano péssimo, como é que ele pretendia sair dali? O general Shaw aparece e chama o Leroy para conversar. Ele tinha mentido pro Leroy antes. O plano nunca foi conter a coisa para usar contra os russos. O plano sempre foi libertar a coisa para que ela dominasse todo o país. Porque a maior ameaça aos Estados Unidos são os estadunidenses, diz o general. Em Derry, coisas ruins acontecem, claro, como o terrível incêndio de ontem. Mas hoje, paz e tranquilidade. É um preço baixo a se pagar por 27 anos de calmaria. Ele diz que o medo age na cabeça das pessoas e as fazem complacentes, controláveis, obedientes, e é isso que o país precisa. Os americanos estão se matando. Você vê o que está acontecendo. Loucos antinucleares, movimentos feministas, conflitos raciais. Eu vou traduzir o que ele diz. O problema dos Estados Unidos são as pessoas que são contra uma guerra nuclear que tem o poder de destruir toda a vida no planeta, mulheres e pessoas negras que acham que merecem direitos. Na opinião dele, é isso que tá acabando com o país. Se esse cara não tiver uma morte, estilo vilão de Jurassic Park, que é quando eles querem usar os dinossauros, mas morrem pelos dinossauros, eu vou ter um treco. O medo se instala em cada pessoa viva, os toca como uma névoa, como um anestésico. Olha a névoa mencionada. Leroy pergunta quantas crianças vão morrer nesse plano dele. Menos do que morrem todos os anos em acidentes de carro. Somos soldados, aceitamos danos colaterais. O Leroy diz que vai contar sobre isso para o Departamento de Defesa, então o general ordena que destruam a pedra de uma vez, e é o que fazem. Leroy aponta uma arma para o general e manda ele retirar a ordem, mas o coronel o rende. Eu fico surpresa que tenham deixado o Leroy sair sem algemas, mas o general mandam que não permitam que ele saia da base. Para quem queria saber como é que ele ia de oficial de alta patente para um abatedor de ovelhas lá em Hit a Coisa, aqui tá a resposta. Enquanto a pedra queima, descobrimos como a coisa fica quando tá dormindo, e é surpreendente. Ele fica na forma de palhaço, afundado em uma piscina de sangue, cercado de partes de corpo. Faz sentido? Por que ele fica na forma de palhaço? Será que na sua forma original ele não pode dormir? Então, para conseguir, ele tem que assumir uma forma que durma, e ele fica 27 anos desse jeitinho, com a cabeça dele assim, então é só chegar lá e dar uma machadinha nele e acabou? Eu tenho muitas perguntas sobre isso. Ao sentir que a sua gaiola foi aberta, ele abre os olhinhos. Sozinho em casa, Will recebe uma ligação de Ronnie. Ela conta que foram até o clube pegar as coisas do Rich. Ela diz que não consegue aceitar que ele morreu daquele jeito, o jeito que ele deve ter sufocado, os pulmões explodindo. Se aqui você não percebeu que tinha algo errado, tu não tava prestando atenção. Will entende que é o Pennywise. Começa a gritar pra ele calar a boca. Eu sei quem é você não vai me assustar. Quando Will se vira,
Pennywise, coberto de sangue até o nariz, literalmente, tá em cima da mesa. Ele abre a boca e mostra as luzes da morte pro Will. Tá chocado? Eu tô. Eles sabem que a gente sabe que o Will é o único personagem das crianças que tá completamente seguro, porque a gente sabe que ele é o pai do Mike lá do clube, então ele tem que sobreviver a essa série pra ficar adulto, pra ter o filho e tudo mais. Aí eles vêm e metem essa? Pelo visto, no episódio 8, a gente vai descobrir mais sobre como essas luzes da morte funcionam, porque a Ingrid tem que dar mais pano pra manga, e o Will a gente sabe que vai ficar bem, vai crescer e vai ter filho. Hora da opinião, lembra de deixar a sua aqui nos comentários. E vamos lá. Pela primeira vez em toda a minha cobertura dessa série, eu vou fazer uma reclamação séria. Essa série tem núcleos e tramas demais. Temos as crianças e as suas alucinações, temos os militares negros sem lugar pra ficar e depois com o Black Spot, a trama militar dos pilares, tem os nativos e a sua proteção com o segredo, tem o Hank sendo acusado e Charlotte o ajudando, Lily em Juniper Hill, Leroy e Halloran têm a sua própria subtrama, o Halloran sozinho tem uma, a Ingrid e a sua relação com a coisa. Só que, rapidão, eu contei 9 tramas e todas elas são muito importantes pra história geral dessa temporada. 9 tramas em 8 episódios. É demais. E o que acontece é que muitas delas estão ficando de escanteio. No começo da série, as crianças eram as protagonistas. Agora quase não aparecem mais. Tramas relevantes como os militares ficaram episódios inteiros sem sequer serem mencionados. E isso causa personagens interessantes a se tornarem unidimensionais, como a Ronnie. A única função dela por 3 episódios seguidos foi aparecer chorando pedindo pelo pai. Faz sentido. Ela tá certa. Tudo que tá acontecendo, a vida dela realmente tá focada nesse acontecimento. Só que, se toda vez que ela aparece, a única coisa que ela faz é isso, fica repetitivo, fica chato de assistir. E aí o que acontece é eu recebendo uma enxurrada de comentários das pessoas dizendo que a Ronnie tá se tornando a personagem mais irritante da série. Outro exemplo é o Daniel, terminou com ele desaparecido dentro dos túneis. Muita coisa poderia ter acontecido com ele, tinha um mistério pra ele. O mistério não foi pra lugar nenhum, ele só apareceu vivo de volta em casa e dane-se como ele saiu. Eu acho que eles perderam a mão na quantidade de coisa que eles criaram, tudo ficou grande demais. Era pro Black Spot, o incêndio do Black Spot, ser a trama principal, mas ela é meramente uma conclusão de todas as outras coisas por aqui. A trama dos militares com os pilares tomou a frente e os flashbacks ocuparam muito espaço. Porque no livro, o evento do Black Spot é gigantesco, gente, é uma coisa que dura meses pra culminar naquele incêndio. E eles não pegaram nada disso, eles abandonaram tudo, pegaram só aquele incêndio e mudaram todo o resto, criaram tanto em cima, que isso me deixa um pouco nervosa do que pode significar para a segunda temporada, que o evento principal vai ser o massacre da gangue, e isso tudo no livro dura 2 dias, então pensa, se o Black Spot durava meses e não virou quase nada na série e criaram tanto em cima disso, um evento que dura só 2 dias é muito pequeno, é muito rápido, o quanto eles vão despirocar as cabeças pra inventar coisa aqui. Só que eu sigo com fé, porque apesar de estar lotada, Bem-vindos a Derry continua maravilhosa. Como eu disse, os flashbacks realmente roubaram muito a cena, mas eu adorei todas as cenas de flashback. Eu só achei que às vezes eles podiam estar entregando demais coisas que deveriam ser das outras temporadas. Eu realmente só queria que as tramas individuais tivessem mais tempo de brilhar e não ficar nessa correria que tá acontecendo. Eu tô animada de finalmente descobrirmos mais sobre as luzes da morte. Era uma grande dúvida que a gente tinha. Como ela funciona, o que acontece quando eles flutuam. Eu espero que expliquem isso, só que eu não sei se um episódio só vai ser suficiente. Dessa vez eu fui fazendo meus comentários ao longo da análise, então aqui eu guardei 2 coisas bem legais pra contar pra vocês. A primeira é que dia 14, no domingo, no mesmo dia que vai sair o último episódio de Bem-vindos a Derry, vai sair aqui no canal um vídeo completo mostrando pra vocês exatamente todas as diferenças entre o evento do Black Spot do livro e em como eles adaptaram na série. E assim, é muita diferença, basicamente tudo, eles mudaram tudo, cara. Então viraram 2 eventos diferentes, basicamente, e eu vou contar pra vocês como é no livro. O segundo aviso é que, enquanto vocês esperam por esse novo vídeo e pelo episódio 8, que vai sair tudo no mesmo dia, no domingo, vocês podem ir assistindo a minha cobertura de Stranger Things temporada 5. Tem vídeo exatamente como esse, com o resumo inteiro do episódio, mais análise com easter eggs e referências, já do episódio 1, e essa semana vai chegar do 2, 3 e o 4. É só você clicar aqui pra assistir a análise do episódio 1 de Stranger Things 5. E assim que sair a análise do episódio 8 e o último de Bem-vindos a Derry, eu vou deixar aqui em cima, é só clicar pra poder assistir, e eu te vejo lá.